A gente conversa agora com a Maria Clara Sasaki, maravilhosa, mais uma vez, com a gentileza de conversar com a gente. Maria Clara, bem-vinda, hein? Bom dia. Olá, muito bom dia, Elisa. Bom dia também a todos que nos acompanham. Maria Clara, quando eu abri a reportagem... deixa eu dar aqui a informação completa. Maria Clara Sasaki, porta-voz da Tempo OK. Quando eu vi a reportagem, Maria Clara, que é também com o meteorologista da Tempo OK, o Luiz Fernando dos Santos, me chamou a atenção porque ele fala o seguinte: entre os meses de maio e junho, grande parte do país tem uma condição de tempo seco. Isso a gente conhece bastante, a secura danada aqui no Sudeste, quem tem alergia sofre demais. Mas existe uma exceção do tempo seco, que é o Sul, que é uma das únicas regiões que recebe chuva. O que eu quero compreender com você, Maria Clara, a chuva em si não é uma surpresa. O tempo seco em si não é uma surpresa, mas a gente tem um aumento dessa nebulosidade no Rio Grande do Sul e fica travado. Não consegue. Lendo a matéria, me deu até a impressão de que quase que como se o problema, não é isso, mas como se o problema maior ainda do que a chuva é o fato dessa chuva não conseguir se dissipar, ter esse paredão seco aqui no Sudeste. É mais ou menos por aí, Maria Clara? Me corrija, por favor, e nos ensine para a gente poder entender mais. É mais ou menos por aí, sim, viu, Elisa? O que tem acontecido agora para que a gente esteja com esses extremos tão elevados, né, tão excessivos e tão frequentes? Nós temos uma elevação da temperatura, tanto na atmosfera quanto nos oceanos. A gente tem valores de temperatura que nunca foram registrados, temperaturas acima da média desde o ano passado. Então, essa temperatura mais alta, ela se traduz em energia para a atmosfera, e essa energia potencializa os eventos extremos. Então, potencializa ondas de calor, potencializa ondas de frio até mesmo, potencializa também as nuvens carregadas, porque quando você tem mais energia na atmosfera, as nuvens de chuva têm mais facilidade para se formar. E essa barreira de ar seco, vamos dizer assim, no interior do Brasil, também está mais forte. Então, as nuvens estão mais fortes na região sul do Brasil, e essa barreira de ar seco no interior do Brasil também está mais forte. Então, fica aquele choque entre as instabilidades e o ar mais seco, e essas nuvens não conseguem avançar, ficam provocando chuva sobre o Rio Grande do Sul. E é isso que a gente vê, acumulados muito elevados e poucos dias de tempo mais firme, Elisa. E tudo isso tem relação com o Oceano Pacífico, Maria Clara? Porque quando a gente olha numa aula básica de geografia, a gente vê o Rio Grande do Sul banhado pelo Atlântico. Então você pensa, bom, tudo que acontece aqui para nossa gente tem a ver com o Atlântico. Mas aí as notícias falam do Oceano Pacífico, que é lá do outro lado, para o Chile. Aí a questão do El Niño dá uma confusão na nossa cabeça. Você pode esclarecer isso para a gente, por favor? Olha, tá tudo ligado, vamos dizer assim, viu, Elisa? Todas as interações na atmosfera, elas estão conectadas. Então, se a gente tem uma temperatura mais elevada no Atlântico, uma temperatura mais elevada no Índico, isso vai refletir também aqui, principalmente agora no Rio Grande do Sul, é o que a gente está vendo. Então, o bloqueio atmosférico, ele está na região do Pacífico, gera instabilidades que avançam a Cordilheira dos Andes, e quando essas instabilidades avançam a Cordilheira dos Andes, elas chegam no Rio Grande do Sul com mais velocidade, e quando chegam no Rio Grande do Sul, a tendência é se transformar em uma frente fria e avançar pelo interior do Brasil. No entanto, essas instabilidades, as áreas de baixa pressão que se formam pelo Rio Grande do Sul, elas não conseguem avançar, ficam presas ali no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem uma conexão com todas as áreas do nosso planeta, seja no Índico, seja no Atlântico. Essas águas mais aquecidas contribuem para essa formação de nuvens mais carregadas, de instabilidade. Então, na região do El Niño, que é a região do Pacífico, que esteve com temperaturas acima da média desde o ano passado, e agora estamos passando por uma condição de neutralidade, esta região também influencia. No entanto, agora ela tem menos força para influenciar nessas questões da chuva do Rio Grande do Sul do que quando a gente estava com o El Niño ativo atuando. E mesmo assim, a gente ainda tem outros fatores que contribuem para as temperaturas mais elevadas, que é o caso do Oceano Índico muito aquecido e também o Oceano Atlântico muito aquecido, viu, Elisa? Você citou a questão da Cordilheira dos Andes, né? Lá para o nosso outro cantinho do continente, para os lados do Chile, para os lados da Argentina. Por qual motivo essa explosão meteorológica, eu vou chamar assim, leigamente, essa explosão fica restrita ao Rio Grande do Sul e a gente não viu o mesmo acontecer na própria Argentina ou em algumas partes ali mais centralizadas do Uruguai ou do Paraguai? Por que exatamente vem para esse nosso cantinho da América?
É justamente por esse escoamento no alto da atmosfera, Elisa. Quando as instabilidades atravessam a cordilheira, então elas vêm lá do Oceano Pacífico, atravessam a cordilheira, vamos dizer assim, mais prático, né? Vamos resumir de uma forma mais prática. As instabilidades avançam a cordilheira e atravessam aqui para o nosso lado do Rio Grande do Sul. Quando elas passam pela cordilheira, elas ganham velocidade, elas ganham intensidade e se deslocam em direção ao Rio Grande do Sul. São transportadas pelos ventos no alto da atmosfera até chegar no Rio Grande do Sul e encontrar uma condição favorável para a formação de nuvens carregadas. Então, por isso que a gente tem essa ocorrência de volumes muito elevados sobre o Rio Grande do Sul e é justamente pela posição geográfica do estado, que está posicionado nesta região aí onde tem essa canalização das instabilidades devido aos ventos no alto da atmosfera, Elisa. Pois é, encontra esse paredão do Sudeste e acaba estacionando ali em cima, né? É muito importante poder ouvir-te, Maria Clara, porque quando a gente está numa dor imensa, né, essa paralisia emocional, é muito difícil racionalizar, porque a gente fica nesse estado de negação mesmo, de puxa vida, por quê, né? Por que tanta tragédia? Por que tanta dor? E é importante que nós tenhamos atenção para essas questões técnicas. E até o tempo, por exemplo, eu estou aqui confundindo a Paulista, aparecendo para vocês. Hoje a máxima é de 22 graus, se eu não estiver enganada. Ontem eram 30, né? A gente estava ali de 30 graus, de repente caiu para 22. E tinha até uma chuvinha de nada aqui na cidade de São Paulo. E quando a gente fala de chuva, que a gente estava aqui há dias sem acompanhar aqui no Sudeste, no Rio Grande do Sul, esse aguaceiro imenso. E o mês de maio está aparecendo até aqui em tela. Maio é o segundo mês mais chuvoso em Porto Alegre em mais de 100 anos. Tudo isso também está conectado com essa movimentação aí, ou seja, essa também mudança de temperatura nos oceanos? Exatamente, Elisa. A gente percebe, inclusive, se a gente for analisar as maiores chuvas em Porto Alegre, desde o início das medições, a gente vê que os maiores volumes acumulados aconteceram em poucos anos, nos últimos 50 anos, nos últimos 30 anos. Então, a gente percebe que está ficando mais frequente essa condição de extremos meteorológicos, tanto na região sul do Brasil, como em áreas do interior. Então, a gente percebe para o Rio Grande do Sul agora, que é o que está mais evidente, essa grande quantidade de água acontecendo em um curto período de tempo e vai chover mais no decorrer dos próximos dias. Então, até o final de maio, a gente ainda tem possibilidade até mesmo de alcançar a chuva histórica, que está em primeiro lugar. Então, estamos neste momento em segundo, podemos até alcançar o primeiro lugar, o primeiro maio mais chuvoso da história do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem mais chuva prevista. A gente viu que isso aconteceu agora, aconteceu em setembro e tem acontecido com bastante frequência para o Rio Grande do Sul e até mesmo aqui para o Sudeste. Se a gente lembrar, nos meses de verão, nós tivemos há pouco tempo atrás também chuvas bastante volumosas nas áreas da faixa leste do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, ondas de calor também que nunca foram registradas, as maiores temperaturas para o mês de maio na capital paulista foram registradas recentemente, agora nesta onda de calor. Então, a gente tem percebido que essa elevação da temperatura global aí do planeta tem contribuído para esse excesso de eventos extremos que nunca antes foram registrados, Elisa. Maria Clara, lendo um pouco sobre esses ciclos climáticos, né, de até que ponto nós estamos causando isso, a natureza já haveria de passar por uma transformação, a gente acelera, não acelera. Você pode explicar para a gente essa questão desses ciclos, a cada 50 anos ou a cada 100 anos? É que eu estava ouvindo um dia uma explicação de que a natureza naturalmente tem alguns ciclos, né, de muita chuva num período tal. Existe isso mesmo, assim, de que numa parte da nossa linha do tempo, de fato, ocorrem muitas chuvas, seja a cada 50 anos ou a cada 100 anos? Existe sim, Elisa. Existe um período que é conhecido como chamado, né, como período de retorno, que é a cada um determinado período ocorrem eventos muito extremos de instabilidade, de chuvas muito volumosas que podem provocar diversos transtornos. No entanto, o que a gente tem percebido é que esses eventos, esse intervalo de tempo que, vamos supor que há 100 anos atrás acontecia a cada 20, 30 anos, agora eles estão acontecendo a cada 15, a cada 10 anos, esse intervalo está ficando mais curto, né? Então, a gente sabe que tem a ação do homem na natureza, a gente sabe
que o homem também influencia nas questões das mudanças de padrões mesmo. A gente muda o padrão das áreas continentais e isso, por consequência, acaba mudando também o clima naquela região e influenciando no regime de chuvas e nos eventos extremos. Só para a gente ter uma ideia, Elisa, grandes cidades são áreas muito pavimentadas, são áreas que a água acontece e não consegue, chove, o solo não consegue escoar aquela água. Isso é efeito do homem. Então, a gente acaba provocando, sim, em algumas áreas, essa alteração no clima que influencia nos transtornos, Elisa. Maria Clara, olha, informação é prevenção, informação é um tesouro, por isso que é muito importante quando a gente conversa com alguém como você. Muito obrigada de novo por mais uma vez nos esclarecer e trazer esses dados técnicos. Maria Clara Sasaki, porta-voz da Tempo OK. Muito obrigada de verdade. Bom dia. Muito obrigada, bom dia e até a próxima. Até a próxima. Você vê a importância, né, da gente ter acesso a essas informações. Ter, claro, quem tem ali a informação com exatidão é quem é formado para isso. A gente nunca pode achar que a gente está sabendo de tudo, sendo que a gente nem estudou para determinado assunto. Por isso a importância de uma entrevista como essa, para a gente ficar por dentro daquilo que está acontecendo.